Você já parou para pensar que talvez essa prova, essa dificuldade que você está passando, foi o meio que Deus escolheu para trabalhar a tua vida? Se você quer aprender como Deus usa provas e dificuldades para nos fazer crescer nele, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves e esse é o canal Incendiados, onde por intermédio da contemplação de Cristo, através da sua palavra, nós somos incendiados de amor pela pessoa dele. Porque, cara, é impossível, irmão, tu contemplar Cristo, tu ver ele por quem ele é e você não se tornar profundamente apaixonado por ele. Contemplando Cristo, enxergando ele, tu sai dessa bolha de pessoas que querem Cristo somente pelo que ele pode dar, somente pelas mãos dele, e começa a buscá-lo por quem ele é, pela sua face. E hoje, meu irmão, a gente está dando continuidade à nossa série de estudos a respeito do conhecer a Deus. E nós já estamos na nossa penúltima aula, indo para o final. E hoje nós vamos entender como nós podemos conhecer a Deus através das provas e tribulações, como as lutas e dificuldades se constituem muitas vezes na didática de Deus, na forma que Deus escolhe se relacionar e trabalhar na nossa vida. É bem verdade, galera, que ninguém gosta de processos. Processos é a parte chata que vem antes do resultado. É mais ou menos aquele cara meio fofinho que a vida inteira teve uma vida de maus hábitos, se alimentando mal, não praticando exercícios físicos, e agora o cara quer ir pra academia, quer começar a treinar. E demorou um mês, ele não teve resultado nenhum, o shape não veio, ele não tá igual o Renato Cariani, não tá shapeado, a única coisa que ele tem é dor no corpo. E esse cara fica brabo e desiste. O que esse cara não entende é que existe um processo para todas as coisas. E em Deus não é diferente. E se existe uma verdade bíblica é que Deus não abre mão dos processos. Ele usa os processos para nos desenvolver. E dentre esses processos e dentre todo esse caminhar que nós temos com Deus, muitas vezes entram provas e tribulações, entram dificuldades, lutas mesmo. Porém, muitas dessas lutas servem para que nós nos aprofundamos em Deus e passamos a conhecer mais Ele. Assim como Jó, depois da sua prova, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, cara, é o maior exemplo de provação na Bíblia. O cara sofreu pra caramba. Não vou dar spoiler sobre a vida dele. Se você tem interesse, lê o livro de Jó. Mas o cara sofreu pra caramba, teve uma grande provação, mas no final dessa provação ele pôde dizer: agora meus olhos te veem, agora eu te conheço de verdade. Isso me aproximou de ti. Isso é uma verdade a respeito das provações. As provações, elas têm esse efeito. As provações muitas vezes servem para nos aproximar de Deus. E aí entra alguns pontos que a gente tem que entender. Deus, ele não perde o controle. Não é porque tu tá numa luta, numa dificuldade, que Deus perdeu o controle. Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus decretos ou os seus propósitos. A pergunta que eu te faço em meio a essa dificuldade que você está passando é: você ama Deus? Você entregou sua vida para Deus? Se você entregou, meu irmão, todas as coisas cooperam para o teu bem, inclusive as provas e dificuldades. Deus não perdeu o controle e a gente vai entender como que essa prova que você está passando ou essa dificuldade que você já passou, ela pode te aproximar de Deus e ela te revelou quem Deus é. Para isso, eu quero te convidar a abrir Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4, que diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Irmão, chega aqui pra mim. Alegria nas provações? Pô, suportar a provação tudo bem, mas alegria nas provações? Sim, é o que a Bíblia está ensinando. Nós devemos ter isso como um motivo de grande alegria, porque a provação, ela tem uma finalidade em Deus. Ela nos torna maduros, nos torna íntegros, que é completos. A provação está me amadurecendo, está me levando para perto de Deus. É o que a Bíblia está ensinando a respeito da provação. A questão é: o que são as provas e tribulações e o que significa conhecer a Deus através desses momentos, dessas provas e tribulações? Cara, a prova basicamente é um momento de sofrimento, de dificuldade, de angústia que eu passo ao longo da minha jornada com Deus. Isso são as provações, isso são as tribulações que a Bíblia fala. E a Bíblia está cheia delas, que, como eu iniciei falando no vídeo, são os processos dos quais Deus não abre mão. Deus não abre mão
do processo. Não adianta fazer birra, não adianta chorar. Deus não abre mão, pois há um lugar nele para onde ele quer me levar. E às vezes as provações são o meio que ele utiliza para isso. Agora, o que significa conhecer a Deus através de uma tribulação? Significa basicamente eu entender coisas a respeito do seu ser, do seu caráter, da sua pessoa. É eu me aprofundar nele nestes momentos. Como eu citei o texto de Jó, Jó é o maior exemplo de provação na Bíblia, de um momento de angústia profundo. E ele, no final dessa angústia, ele sai declarando e dizendo que agora eu te conheço. Ou seja, aquele momento serviu para que ele se aprofundasse em Deus. Porém, tem um texto que eu gosto muito que está em Deuteronômios 8, 2 e 3, que é um texto que fala de deserto. E para mim o deserto é o símbolo desse processo em Deus, dessa provação, desse tempo de trabalhar que Deus utiliza muitas vezes. Deuteronômio 8, 2 diz assim: traga sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde, provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estava decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem teus pais conheciam, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Isso é legal. Esse texto eu acho poderoso, inclusive, Deuteronômios 8, é um dos textos da Bíblia que mais me faz entender a respeito de deserto, a respeito desse período, desse processo que Deus permite que a gente passe e da finalidade dele, o que acontece. Inclusive, eu te aconselho, pega esse texto e se aprofunde nele, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Mas aqui a Bíblia está falando algumas coisas interessantes. Primeiro, no deserto eles tiveram provisão, eles começaram a conhecer um aspecto de Deus dos quais eles não conheciam. Deus os humilhou, e aqui o humilhar é o quebrantar. Deus os quebrou de fato. Deus os quebrantou porque ele queria um povo rendido. E terceiro, Deus os provou, e aqui o provar seria o mesmo termo para aperfeiçoamento. Aqui Deus os aperfeiçoou no deserto. E ele fala, para ver, para descobrir a intenção que há no teu coração. E aqui esse descobrir não é o Deus onisciente que precisava descobrir, é que nem eles mesmos sabiam o que havia no coração deles. É mais ou menos aquela jogada quando Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, tá vendo essa galera aí? Eles podem todo mundo te negar, mas eu não te nego. Nem ele sabia o que tinha no coração. Jesus só dá uma olhada e diz: mano, não fala isso daí, irmão. O galo não vai nem cantar 2 vezes, já vai ter me negado 3. Ou seja, era para que eles conhecessem o que havia no coração deles. Eles não tinham esse autoconhecimento, essa autopercepção, e o deserto servia para isso. Então, por que a gente passa por esse sofrimento, por essa tribulação? Por que Deus permite? Embora ele nos cuide, embora ele nos sustente, ele não nos tira desses momentos, ele não nos impede de vivenciar isso, porque ele usa isso como crescimento. Ele usa isso como uma maneira de nos formar e de nos moldar nele. Deus nos fortalece em meio ao sofrimento. E por último, Deus nos disciplina. A Bíblia diz que nós estamos correndo a carreira com os olhos firmados em Jesus Cristo. Porém, a Bíblia também diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Aliás, se você chegou até aqui, já digite aqui embaixo para me saber que você está acompanhando. Digite assim, ó: eu sou uma obra em andamento. Deus está te construindo. É mais ou menos como o vaso de Jeremias que se quebrou na mão do oleiro. Ele está o construindo, edificando aquele vaso novamente. É o que Deus está fazendo na tua vida. Então Deus te disciplina em meio às provações. Deus te molda em meio às provações. E Ele te faz crescer em meio às provações. E um dos principais motivos, cara, que nos faz conhecer a Deus nesses momentos é que a vulnerabilidade nos aproxima de Deus. A gente tem a tendência de confiar no nosso braço, no nosso intelecto, nos nossos recursos, na nossa força. E a provação, até o deserto é a figura da provação, como eu usei o exemplo de Deuteronômio 8. A provação é um lugar, é um momento onde eu estou na dependência de Deus, os meus recursos, as minhas condições, elas já não me atendem. E aí eu só posso recorrer a Deus. Então essa vulnerabilidade acaba me aproximando de Deus, porque eu experimento intervenções de Deus, eu experimento o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, e eu acabo me aproximando muito mais dele. Então, galera, como que eu vou usar esse deserto para conhecer a Deus? Como que eu vou utilizar essas dificuldades para conhecer a Deus? Primeiro, entenda, o deserto, cara, é a faculdade do Senhor. Todo aquele que Deus vai usar para algo, que Deus vai desenvolver algo na vida dele, vai passar por um deserto, é inevitável. Deus tem que te levar para esse lugar para que você possa ser moldado e trabalhar
trabalhado por ele. Não tem pra onde correr, meu irmão. Se você abrir Lucas 1,80, vai estar escrito assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Está falando de João Batista. João Batista, antes de se tornar o maior profeta, o maior homem nascido de mulher, que já teve, segundo as palavras de Jesus, ele foi formado no deserto, ele foi moldado no deserto. Lembrando que ele é filho de sacerdote, ou seja, ele poderia ter todos os recursos de um sacerdote, mas Deus o atraiu para o deserto para o moldar. Davi é um outro exemplo. Deus tinha um chamado gigantesco na vida de Davi. Ele ia ser o rei de Israel e ele estava num dado momento tocando harpa para Saul. Estava confortável dentro de um castelo, dentro de um palácio, porém aquele ambiente passou a não comportá-lo mais. Saul tentou matá-lo e ele fugiu para o deserto. Ele saiu, num dia ele estava num palácio tocando para Saul, vencendo as guerras de Saul, e no outro dia ele está no deserto sendo trabalhado e moldado por Deus. Porém foi nesse deserto, em meio a uma dessas fugas, que ele se refugia na caverna de Adulão. Aí aqueles que estavam endividados, aqueles que eram improváveis, se encontram com Davi na caverna de Adulão e ali se forma o maior exército de Israel, um exército de elite que deu as conquistas, que foram os responsáveis pelas grandes conquistas de Davi, e o resto aí é história, meu irmão. O deserto é o lugar que Deus te forma, o deserto é o lugar que Deus trabalha na tua vida e não tem para onde correr. Usufrua desse deserto e faça o seguinte: no deserto Deus vai se revelar para ti, Deus ele vai conversar contigo, ele vai te conduzir para um lugar de intimidade. Eu cito mais uma vez Jó 42, versículo 5: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois dessa prova, depois desse deserto, meus olhos te veem. Então Deus se revela para ti no deserto. Tu começa a ter novas perspectivas de quem ele é. Segundo, no deserto Deus te leva a lugares de intimidade. Ele passa a tratar contigo mais no tete a tete. Apocalipse diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Logo, o que falta são ouvidos atentos, não as palavras do Espírito. Não é o Espírito que não está falando. O que não tem é pessoas prontas para ouvir. E o deserto é um lugar de silêncio. É um lugar onde as outras vozes são amenizadas. E assim eu consigo ouvir o Espírito Santo e ter intimidade com Deus, ter relacionamento profundo com Deus. É mais ou menos, a geração mais nova não vai saber do que eu estou falando, mas aqueles rádio antena que eu tinha que estar lá sincronizando na rádio, daqui a pouco eu fugia um pouquinho da sincronia, começava a chadeira, daqui a pouco eu pegava, acertava, quando estava sincronizado certinho, o sinal estava ok, eu conseguia ouvir claramente. O deserto é o lugar onde você vai sincronizar com Deus e você vai receber direções, você vai receber palavras de Deus e Deus vai trabalhar na tua vida. No deserto, em meio às provações, Deus vai revelar o seu propósito para a tua vida. Vai ter revelação de propósito, vai ter ativação de Deus em meio ao deserto, em meio a essas dificuldades. Deus vai ativar algumas coisas na tua vida. E por último, para não me prolongar, um vídeo curto para alegria do meu editor. Comemora aí, meu irmão. E por último, a graça de Deus se revela em nossa fraqueza. Eu me lembro do diálogo do apóstolo Paulo na epístola dele aos Coríntios, onde ele vai falar do seu famoso espinho na carne, que os teólogos debatem se era uma fraqueza moral, se era uma doença, se era um problema nos olhos, porque é realmente complexo de entender o que significa esse espinho na carne. Porém, a ênfase que eu quero dar é o que Paulo fala, como ele fala que isso se discorreu. Quando ele conta essa história em 2 Coríntios 12, ele primeiro fala de uma grande revelação. Conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito dizer. Ou seja, ele fala de grandes revelações e depois ele engrena no assunto. Porém, para que eu não me glorie pela excelência, pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um servo de Satanás que me esbofeteia a face. E por 3 vezes eu orei para que se retirasse de mim. Sabe o que Deus respondeu? Ele respondeu: não vou tirar. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus se revela na nossa fraqueza. Em meus desertos, meu irmão, você vai estar vulnerável. Talvez você não vai ser o santarrão que tu era, que tu pensava que era. E aí você começa a entender a graça e o favor imerecido de Deus, que não é porque tu é bonzão, não. É porque Ele é misericordioso. E todo o nosso relacionamento não é baseado em mérito, mas na misericórdia dele. Eu, como um cara de escola pentecostal, eu estou acostumado a ouvir orações poderosas. Meu Deus, e soberano Papai das luzes. E decretos, e fala com fervor e determina. Só que
eu opto por um caminho diferente. Eu não determino nada para Deus. Eu não digo, Senhor, eu quero que tu faça. Eu entendo que Deus tem poder para fazer todas as coisas. E quando eu quero algo que Deus não me prometeu, Deus não disse que vai me dar, o meu caminho é me humilhar para Ele, é pedir, Senhor, eu quero isso. Eu sei que tu tem poder para me dar. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor faz. E se for da tua vontade, me atenda. Eu imploro, eu me humilho diante de ti, eu te peço essa intervenção. Só que eu não decreto para Deus. Eu reconheço, eu sei que Ele pode, mas Ele vai fazer se Ele quiser. E isso, na minha opinião, é tu começar a entender a graça. Tu não merece, tu não determina, tu não consegue botar Deus na parede e tirar dele o que tu quer. Simplesmente tu se prostra perante Ele. E Ele, como um bom Senhor, como um bom Pai, vai te atender se Ele achar que deve. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Se você ficou até aqui, cara, deixa o teu joinha, deixa o teu like, comente e diz assim, ó, eu vim até o fim, pra gente saber que você veio até o final. Perfeito? É a nossa palavra-chave. Agora, em todo vídeo, eu vou deixar uma palavra-chave no final pra saber se você chegou até aqui. Perfeito? Curta, compartilhe, se inscreva. Se tu ainda não é inscrito, se inscreva. Tem vários conteúdos. Eu, de fato, meu irmão, coloco o meu coração pra entregar o melhor pra vocês. Eu espero que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Perfeito? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Bora!